Então, uma boa noite a todos. Espero que todos estejam bem. Nós estamos aqui mais uma reunião da nossa live de toda segunda-feira do Centro Espírita Bezerra de Menezes do Andaraí. Então, eu desejo que todos sejam muito bem-vindos, que todos estejam muito bem. E vou iniciar a nossa reunião lendo uma mensagem desse livro Visão Nova. São espíritos diversos, né, psicografado pelo Chico Xavier. E essa mensagem é do espírito Nina Aroeira. Fraternidade em ação. O insulamento de um povo é comumente a origem de grandes calamidades. A evolução não admite intervalos e a coletividade, relegada aos seus próprios caprichos, costuma atrasar o relógio do progresso, acabando surpreendida por aflitivos desastres. Fomos criados para o crescimento do espírito. Somos a família universal. Irmãos identificados pelos mesmos princípios, nossas lutas e alegrias, dificuldades e esperanças são quase sempre as mesmas em todos os climas da Terra. Por isso mesmo, não nos esqueceremos da solidariedade sem deploráveis prejuízos. Quem não aprende com os outros sofre longo estágio no cipoal da ignorância. Quem não auxilia aos outros cristaliza-se no egoísmo. Quem não se, quem não se comunga com os outros viaja sozinho. A propósito, recordemos que Moisés, no início do Testamento, colocou na boca paternal de Jeová a frase que atravessaria os milênios: não é bom que o homem esteja só. Abandonada si própria, a criatura inteligente acabaria esmagada pela complexidade da vida. Mas ligada a todos pelos laços do trabalho e do amor, encontra o próprio equilíbrio, satisfazendo os imperativos do crescimento e da elevação, entrando na posse definitiva dos tesouros que a vida abundante lhe reserva. Permutando experiências e ensinamentos, melhoramos as nossas realizações, porque se os nossos objetivos são inalteráveis, as condições e os problemas são diferentes. A comunhão fraternal é o nosso caminho inevitável, toda vez que desejamos a exaltação do bem com todos em favor de todos. Eis porque, desejando para nós todos a luz divina, no serviço de aproximação mútua que a bondade do Senhor nos permite efetuar, aquecemos o coração no calor da boa vontade, aprendendo uns com os outros, sob o patrocínio do Divino Mestre, para elevar o nível da vida onde estivermos, compreendendo que a doutrina espírita é sempre fraternidade em ação. Nina Aruê. Então, com essa mensagem tão linda sobre a necessidade dessa comunhão universal, né? De nós nos unirmos. Hoje nós estamos aí com a Copa do Mundo, vendo tantos povos, né? A gente torce por aqueles povos mais distantes. É tão bonito, mas quanto que ainda precisa, né? Para que essa comunhão possa se concretizar. Mas a gente vê que nós somos culturalmente muitas diferentes às vezes, mas somos todos tão iguais, tão irmãos, não é? E a gente, por essa visão, né, que a gente tem daqueles povos todos juntos, alegres, a gente pode imaginar o que seria, né, essa comunhão mesmo real, universal no bem, não é? Bom, vamos nos unir agora, nossos pensamentos, agradecendo a Deus, a Jesus, a nossa mãe querida,
aos amigos espirituais, a querido Dr. Bezerra de Menezes, por esses momentos que nós temos toda segunda-feira, onde nós unimos os nossos corações e as nossas consciências nesse trabalho de aprendizado, que, antes de tudo, é para os nossos corações, não é? Que a gente possa ir se aperfeiçoando e também dedicamos a todos aqueles irmãos lá do Odaraí, que são tão necessitados, né, de tanta paz, de tanto amor, de tanta compreensão, né, de tanta coisa material e espiritual. E sabemos que os nossos lares, nesse momento, estão nessa mesma vibração, as nossas casas espíritas, nessa mesma vibração aqui do nosso encontro. Então, nós agradecemos mais uma vez e quero agradecer a querida Edila por ter aceitado, ela sempre aceita. Maravilhosa Edila, nossa colega lá da FERJ, porque agora o CERJ não é mais CERJ, viu, povo? Vão agora decorando, é FERJ, a nossa Federação Espírita do Rio de Janeiro, que fez essa mudança de estatuto, aprimorando, porque é para frente que se anda, né? Aprimorando a sua estrutura, né? Organizacional, e estão todos de parabéns, né, os trabalhadores dessa instituição, porque é preciso, né? A doutrina espírita é uma organização, é uma coisa coletiva que precisa estar sempre sendo estimulada, e a gente fica feliz, né? E a nossa querida Edila é uma das diretoras que está à frente de um trabalho muito importante, e a gente quer agradecer muito a ela, uma grande trabalhadora da doutrina já de muitos e muitos anos, né, Edila? Somos colegas de mediunidade lá do FERJ, então ela hoje veio aqui falar com a gente sobre a presença feminina na vida de Jesus. Olha que coisa linda. Então, querida, tem a palavra. Obrigada, Jurema, agradeço muito sempre. Eu falo que convite de Bezerra de Menezes a gente não pode recusar. Bezerra é aquele ser, né, tão querido, tão amoroso, que realmente, e foi um daqueles que conviveram com Jesus, né? Aprendeu com o mestre a ser essa figura maravilhosa. E foi um estudo que me pediram para fazer durante o mês de março, né? Se comemora, né? O mês da mulher. Então, a presença feminina na vida de Jesus. Quem foram essas mulheres que conviveram mais com ele, que beberam dessa fonte, que com isso se tornaram até discípulas dele? Mas, assim, para a gente começar a falar um pouquinho delas, tem que lembrar como é que era na época de Jesus. Então, havia a exclusão da mulher na vida pública. A mulher, né, ela não tinha voz, ela era tratada com desconsideração por qualquer falta que ela fizesse, né, não só era só o adultério, não, mas outras faltas também. A condenação era o apedrejamento em praça pública ou mutilações. Os pais, os maridos, os irmãos, né, podiam mutilar a mulher se ela cometesse, né, algum deslize, alguma coisa. Então, o cristianismo, né, quer dizer, o que o Cristo trouxe, ele acendeu essa chama de esperança para as mulheres, não que- nas páginas da história, né? Ele acendeu-lhes um caminho de transformação espiritual. Jesus, com o seu amor, que era um amor assim revolucionário para a época, ele elevou o papel feminino, saiu, né, daquela
de uma mera espectadora para protagonistas. Foram protagonistas da fé, elas desafiaram milênios de opressão. Então, a sua jornada inspiradora, o toque do Divino Mestre, ressignificou a essência feminina, revelando sua força, sabedoria e a capacidade de amor incondicional. Então, das discípulas dos dias antigas, né, até os dias de hoje, a mulher ela continua a ser esse farol de compaixão, de renovação, espalhando luz, a luz do Evangelho, a transformação do mundo com graça e com resiliência. E a gente até vê isso hoje, né? Nos movimentos religiosos, principalmente no movimento espírita, a quantidade de mulheres é muito maior que a dos homens. A gente vê que já tem muitas, né, as mulheres. Então, se a gente retornar lá no início da, da humanidade, havia essa diferença, porque era a lei do mais forte. Então, o homem, pela constituição física, mesmo os primeiros povos primitivos, né, ao homem cabia o sustento da caça, de trazer o alimento, da proteção da família, e a mulher do cuidado da prole, dos filhos, devido à sua condição física. Então, isso era muito comum, e isso se tornou o habitual, achando que os mais fortes sempre dominando os mais fracos. Mas ia porque havia também essa relação de poder. Então, a antiguidade, mas ela também, a antiguidade pagã, depois, já quando começou, né, a era pagã, aumentando, criou-se também uma condição diferenciada para a mulher, porque era a mulher que era as pitonisas, né, as sacerdotisas, que tinha esse contato com o ser, com os deuses, com os seres. Então, essas mulheres eram consideradas, eram respeitadas, essas que se dedicavam, né, aos deuses, elas faziam essa, facilitavam a conexão, né, com o mundo invisível. Mas isso era em determinados países, né, do Oriente, então, mas ali onde Jesus nasceu, onde ele viveu, não era assim. A mulher tinha um papel insignificante na época que Jesus nasceu. Então, são poucas as referências da mulher nos tempos de Jesus. Algumas sequer tiveram um nome citado. A sociedade era extremamente machista. O destaque era sempre para os feitos masculinos e a mulher era relegada ao plano inferior. Então, as poucas passagens onde a mulher aparece, ela permite até que sejam identificadas pela situação em que se deu o seu encontro com Jesus. Então, a gente vê as mulheres que aparecem no Evangelho, que têm os nomes citados. Primeiro, Maria, mãe de Jesus. Ali é citado o nome de Maria, de Isabel, a mãe de João Batista, Maria, mãe de Tiago menor, Salomé, a mãe de Tiago maior e de João, Maria de Madalena, né, ou de Magdala, Marta e Maria, as irmãs de Lázaro, onde Jesus sempre se hospedava em Betânia quando ia a Jerusalém. A Joana, a esposa de Cusa, que era o procurador de Herodes. Serápia ou Verônica, que é aquela mulher hemorroíça, foi curada, né, por Jesus e que depois vem a enxugar durante
a passagem dele pelo Gólgota para sua crucificação, que lhe enxuga o rosto e fica, né, a marca do sangue que se transforma no Santo Sudário. Então, essas mulheres foram nominadas, tiveram o nome delas escritas no Evangelho. Mas e as outras que não tiveram? Tiveram muitas outras que são só citadas. A mulher samaritana, quando ele resolve sair da Galiléia para ir a Jerusalém, porque havia o templo de Jerusalém, onde os judeus deveriam comparecer pelo menos a 3 festas anuais, que era a da Páscoa, a do Pentecostes e o dos Tabernáculos. Eram essas 3 festas dedicadas, né, à saída lá do Egito, aquelas comemorações todas, e era natural que fazia, era aquela peregrinação para se chegar a Jerusalém. E como havia aquela cisma, né, aquela separação entre judeus e samaritanos, eles não, embora se entrassem pela Samaria, cortariam um caminho, era um atalho para se chegar a Jerusalém, eles preferiam dar a volta para evitar entrar na Samaria. E a Samaria, os samaritanos não iam a Jerusalém nas festas, embora também eles eh, cumprissem as leis, eles estudavam Moisés, né? Eles eram rigorosos para evitar ir lá, eles em Corazim, no templo de Corazim, da cidade de Corazim, eles construíram o seu templo. Então, há a passagem que Jesus resolve ir a Jerusalém para a festa da Páscoa, e ele resolve passar pela Samaria. E se dá aquele diálogo com uma mulher que não era judia. Jesus fica sozinho com ela, ele pede água e ele conversa, e ali ele se diz que ele é o Messias. Pela conversa que ele tem com ela, né, ele se declara como Messias e ela ali se torna aquela divulgadora do Evangelho de Jesus. A viúva de Naim, que é só citada, né? O homem era o mais importante, então ela era viúva do senhor Naim, que foi curada por Jesus num processo de catalepsia, né? A mulher adúltera, que não fala-se o nome, mas que ela foi pega em adultério num dos momentos em que Jesus também estava em Jerusalém, onde ele falava de amor, falava da lei de amor, da lei de perdão. Então, aqueles, né, os fariseus, assim, para o tentar, levam aquela mulher que foi pega em adultério, só ela, o adúltero não, né? Só ela que foi levada, e ali há aquele julgamento. Jesus não fala, não a chama de nenhum nome vergonhoso, nem nada, ele simplesmente conversava com os seus discípulos sobre o amor, sobre o perdão. E ali eles levam aquela mulher para o tentar, porque se ele, o que é que eles dizem para Jesus? Ela, mestre, essa mulher foi pega em adultério. A lei diz para apedrejá-la. E tu, que dizes? Se ele fala que não era para apedrejar, fala, mas o senhor não disse que não veio destruir a lei, mas dar cumprimento a ela, então está fugindo da lei. Se ele fala para apedrejar, mas não estava ensinando aí sobre o amor e o perdão, como é que o senhor manda apedrejar? Que se cumpra a lei. Então, qualquer coisa que ele falasse seria usado contra ele. E sutilmente, o que que ele faz? Escreve na areia. E o que que ele escreve na areia? Gente, é curioso, uma vez eu perguntei a Divaldo, né? Quando o Divaldo vinha aqui nessas palavras, né? Divaldo, o que é que ele escreveu na areia, Divaldo? Ele falou o que é que ele escreveu? O caráter de cada um daqueles homens que estavam.
todos eles com as pedras na mão, prontos, né, para apedrejá-la ali. Ele escreveu ladrão, adúltero, pusilânime, avaro, que não sei o que, foi colocando que cada um era. Não precisou falar, eles se leram ali, e quando ele falou, aquele que estiver isento de pecados, que atire a primeira pedra, foram saindo. E ele fala, mulher, onde estão aqueles que te condenaram? Ninguém te condenou? E ela diz, não. E ele fala assim, eu também não. Vai, e não peques mais. E segundo a Amélia Rodrigues, conta num dos livros dela, é interessante que a Amélia, nos vários livros que ela tem, falando sobre as passagens de Jesus, ela comenta um caso num livro e depois, no outro, ela vai comentar outros casos, que foram tantos feitos, mas em 3 livros ela conta essa passagem. Num desse, ela conta falando da visão da mulher, onde ela, tocada pelas palavras de Jesus, sai de Jerusalém, vai viver numa outra cidade e passa a atender aqueles que sofrem, se transforma, né, nessa mulher piedosa que ajuda os doentes, os necessitados. Num outro livro é abordado o marido que mostra que depois ele vai ter com Jesus à noite, na calada, porque aquilo ele tramou aquele adultério da mulher com um companheiro, porque ele queria se livrar dela. Ele queria casar com uma outra que tinha mais riqueza. Então, ele preferiu, né, acusar a mulher, tramar toda aquela situação. E para isso, e quando ele vai conversar com Jesus, Jesus ali conversa com ele pela responsabilidade que ele teve no caso, que ele poderia se tornar um assassino. E ele vai se reconciliar com aquela mulher. E eles vão juntos viver nessa outra cidade, cuidando dos necessitados. E num outro livro ela conta do esse adúltero, né? De quem foi que tentou aquela mulher que era conhecido do marido dela e na hora que foi pego ele fugiu para não ser, né? Ali também julgado e ele se sentiu depois tão culpado e ele vem, a doença o atinge e ele vai procurar pelas estradas esse casal que ajuda as pessoas sem saber que era aquela mulher e aquele homem e que cuidam dele o tempo todo. Então é muito lindo a gente procurar nos livros da Amélia Rodrigues, né, que foi uma das mulheres que ali viveu entre Jesus. Ela foi Maria de Cleófas, a mãe de Marco, o evangelista. Então, fala também da mulher cananeia, de Tiro e de Sidom, aquela que pediu que Jesus curasse a sua filha. E ele fala que ele veio para os eleitos, para o povo de Israel. E ela fala assim: ah, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa do Senhor. E ele fala que ele nunca viu uma fé tão grande quanto daquela mulher. A sogra de Pedro, que vivia com uma enxaqueca que nunca terminava e Jesus a cura. A filha de Jairo, que também não foi dada como morta, e ele vai indo à casa de Jairo, que era um doutor da lei, que vai procurar Jesus, e quando eles chegam na casa, um dos servos de Jairo, um dos que serviam a Jairo, fala assim: não precisa mais, ela dorme, ela está morta. E Jesus fala: não, ela dorme. E chega e acorda a menina, né? Se tornando essa cor. A mulher curvada, que era uma mulher curvada, que ele cura no templo, numa sinagoga. Jesus nunca falou no templo de Jerusalém, ele falava nas sinagogas das cidades. No templo, ele falava na- fora do templo, nos portões.
Então, mas essa mulher curvada era uma mulher que numa das cidades, numa sinagoga, Jesus vai e a cura. E a viúva, ele fala da viúva do templo, que é aquela que dá o óbolo, né? Que dá o mínimo que ela tem para que as pessoas possam ter o que ele fala. Todos deram aquilo que tinham em abundância, lá no claviculário, e ela deu o que lhe faltava. Então, essas mulheres que fizeram parte, e a gente vai comentar só de algumas, né? Como eu falei, Maria e Marta eram irmãs de Lázaro, e cada vez que Jesus ia a Jerusalém para essas festividades, ele não dormia em Jerusalém. Ele caminhava até Betânia e lá ele se hospedava. E numa dessas vezes em que ele chega, Marta, ao ver, né, Jesus chegar com os discípulos, começa a arrumar a casa para hospedá-los, a ver o alimento, a ver onde eles vão se hospedar. E Jesus senta-se na sala e começa a falar. E Maria, que estava ajudando Marta nesse momento, para e senta-se aos pés de Jesus para ouvir. Aí aquela cena em que Marta fala: Jesus, peça a Maria que pare aí de ficar, né, te ouvindo e venha me ajudar, porque os afazeres são grandes. E que Jesus fala: Marta, Marta, porque te apoquentas, né? Para tudo há uma hora certa. E Maria escolheu a melhor parte, porque eu não estarei para sempre convosco. Então, são aquelas que conviviam, que ouviam, que recebiam esse carinho do mestre, essa deferência dele ali se hospedar. E Maria de Magdala, que era considerada, né, era aquela que foi aquela mulher que era tanto amada como odiada por tantos, que era atormentada pelos espíritos obsessores e que foi acolhida por Jesus em seu grupo. Ela caminhou junto aos apóstolos. Ela era retratada de como uma igual por Jesus. Jesus, ele tanto ao ponto que ela se tornou discípula, a mesma deferência que ele tinha com os seus discípulos, com os seus apóstolos, Jesus tinha com Maria, porque ela o seguia e ela aprendeu com ele. E isso está lá em Lucas, no capítulo 8, versículos 2 e 3. E ela foi a primeira, né, também, a encontrar o túmulo vazio depois da crucificação. Está lá em João, no capítulo 20, versículos de 1 a 21. E a primeira pessoa para quem Jesus apareceu após a sua ressurreição foi a ela que ele falou, né? Falou com ela, que deu a notícia da sua ressurreição. E também Maria foi quem acolheu, depois da morte de Jesus, um grupo de leprosos que veio da Dalmanuta, aliás, ela estava em Dalmanuta. Então veio um grupo de leprosos da Idumeia e ali procurando por Jesus. Eles não sabiam que Jesus havia tinha sido crucificado, né? Mas e Madalena, ao saber disso, foi ter com eles e começou a contar de Jesus para eles. Mas logo as autoridades pediram que eles saíssem da cidade, né? Por ser aquele grupo de contaminados, né? Pela doença da lepra. E ela então resolve ir com eles para Jerusalém e viver no Vale dos Leprosos. E lá no Vale dos Leprosos, Maria de Magdala começa a contar para todos aqueles que ali viviam os ensinamentos que ela aprendeu com Jesus. E com o passar dos anos,
ela também passa a sentir as dores na sua pele, no seu corpo, por ter também contraído a hanseníase. E quando chega o momento em que ela sente que as suas forças estão debilitando, ela sente que em breve ela não mais estará junto com aqueles, ela quer se despedir. Ela lembra que Maria, mãe de Jesus, que sempre a acolheu, e João vivem em Éfeso. Então ela quer ir lá, ter com ele, se despedir, e vem. Enquanto ela se prepara para a viagem, ela dá os últimos conselhos que aquelas pessoas do vale pedem. Aqueles que estão em melhores condições vão esmolar para levar-lhe as esmolas para que ela possa fazer essa transição, essa viagem longa. E ela vai pelos caminhos se escondendo, tendo que depender da misericórdia das pessoas, sendo enxotada muitas das vezes. Então, ela olha para o seu corpo agora tão deformado, lembrando da sua beleza, que era tão invejada, mas ela se sente agora mais bela, porque ela tem agora um amor dentro do seu coração que antes não existia. E quando ela chega já nas portas da cidade de Éfeso, as suas forças se esgotam. Ela não consegue mais andar. Então, um casal que vivia nas proximidades da cidade, já era um casal cristão, a acomoda numa tenda. E ali ela pede que Maria, que João vão lá ter com ela para que ela possa se despedir. E naquele afã, naqueles seus últimos momentos, onde ela sentindo as dores e tudo, ela vê surgir, ela se vê não mais ali, naquela tenda, naquele corpo ulcerado. Ela se vê novamente nas margens do lago, em Carfanaum, na sombra de uma árvore, sentindo as ondas do mar de Carfanaum banhar os seus pés e ver chegar Jesus mais belo, com os olhos transbordando a luz do céu, com uma voz, com aquela sua voz amorosa lhe dizendo: Vem, Maria, você já ultrapassou a porta estreita, porque você muito amou, e a leva para o outro, para o seu reino, para dar continuidade a essa tarefa. Teve outras mulheres que seguiram por esses exemplos, que se fizeram não discípula de Jesus, mas discípula do discípulo de Pedro, que é Dorcas, que era uma mulher que tinha uma situação boa, então ela ajudava, cooperava com os discípulos, principalmente depois, né, da crucificação, ela que ajudou para que eles pudessem dar continuidade. Ela também foi curada por Pedro da catalepsia, também foi dada como morta, e ela trouxe esse. Se quiser saber mais sobre Dorcas, está nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, versículo 36 a 46. Lá tem esses, né, esses ensinamentos. Teve Joana de Cusa, mulher do intendente Cusa, intendente de Herodes, que foi procurar Jesus na casa de Pedro. E Pedro a recebeu, chamando-a pelo nome, Joana. E ela falou assim: Como sabe meu nome? Ele falou assim: Eu sou o bom pastor. E o bom pastor conhece todas as suas ovelhas. Ali ela fala das suas dores, da dificuldade que ela tinha com o marido, onde ela, depois de começar a ouvir e a seguir Jesus, ela quer abandonar tudo para segui-lo. E Jesus disse: Não, Joana, cuide dele. Se você não consegue mais
Trate-o como se ele fosse um filho, mas trate-o dele, cuide da sua família. E ela ali fica, e depois, no ano 68 em Roma, ela vai ser uma daquelas mártires que vão ser, né, morrer em nome por não abjurarem a fé em Jesus. Naquela cena onde o carrasco, que lhe ateia fogo em suas vestes e lhe diz: Mas o seu mestre só te ensinou a morrer? E ela disse: Não, me ensinou também a te amar, mostrando que a lição de Jesus do amor, ela estava presente. E aquela que foi a maior, aquela que teve o primeiro contato, né, com esse mestre, que foi Maria, sua mãe, que desde o início, recebendo a visita do anjo Gabriel, se coloca ali, se colocando como a serva do Senhor. Faça-se em mim, que cumpra-se em mim a sua vontade, que não vacilou, que mesmo podendo ser repudiada por José, ela não vacilou, ela seguiu na sua missão. E José também lhe protegeu, porque também foi avisado, dizendo que aquele seria o Messias. E ele ali assume todo esse contato para que ela não fosse apedrejada. E cumpre esse papel. Então, Maria que vai dar todo esse carinho, esse amor que lhe dá, né, todo esse cuidado que depois ele vai ter com ela. Maria que sabe as pessoas. Ah, Maria não sabia qual era a missão de Jesus? Claro que ela sabia. Se houve o anúncio dizendo que aquele seria o Messias, o enviado de Deus para trazer a mensagem, então ela sabia. E a fé que Maria tinha em Jesus, ela era grande. Ela era muito grande, tanto quanto João, né, apresenta Maria no início do seu evangelho, como quando ele fala das bodas de Caná, quando ali ele conta que Maria estava à frente de uma festa. Então, segundo alguns historiadores espíritas mesmo, fala-se que Jesus, né, foi o primogênito de Maria, de José, foi o primogênito. E depois eles tiveram mais filhos. Fala-se, não, pelo menos de três, que fala de Tiago, o nome, José, Judas, e fala de duas irmãs, mas não cita o nome das irmãs. Como eu falei, mulher, na época de Jesus, era insignificante. Mas teve eu esqueci, acho que foi o Severino Celestino, né, nas suas pesquisas e tudo que ele fala, que após a crucificação de Jesus, quando Jesus fala aquilo, né, Maria, mulher, eis aí o teu filho, olhando para João, João, eis aí a tua mãe, não é imediatamente que João vai viver com Maria em Éfeso, não, João sai peregrinar, a falar do Evangelho. Ele chega a ir até Roma. João roda, né, aquelas cidades, os países próximos, levando a mensagem de Jesus. E só mais tarde é que ele volta e procura Maria para viver em Éfeso. E ele vai procurar Maria em Caná. Então, essas bodas de Caná, segundo Severino Celestino, é o casamento de uma das irmãs de Jesus. Por isso que Maria estava ali à frente. Por isso que Jesus foi, né? Era o irmão da noiva. Estava ali naquela festividade, levou três dos seus, estava no início ainda do seu apostolado, levou três discípulos com ele. Um deles era João, o outro era o André, o outro acho que era o Filipe. Eu sei que ele levou três com ele. E lá, nas bodas, quando acaba o vinho, porque as festividades
Não era um dia só, durava, às vezes, quanto mais posses tinha uma família, mais dias duravam. E era aquilo, os parentes vinham chegando, as pessoas andavam a pé. Então, até chegar, então, quem morava na cidade eram os primeiros a chegar, depois vinham os outros. Então, quer dizer, quando Jesus chegou a Caná, já não era o primeiro dia da festa, já era o último dia da festa. Porque o que é que acontece? Maria diz para ele: filho, acabou o vinho. E ele fala, né, mulher, que tenho eu a ver contigo? Mas ela não dá nem bola para ele, né? Sabe tanto que ela chega para os servos e fala, ó, façam tudo o que ele disser. E ele pede que encham as bilhas com a água. E aí ele transforma a água em vinho, ao ponto do mordomo, né, da festa dizer que geralmente se serve o vinho bom no início, deixando, né, os vinhos mais velhos, piores, no final, quando as pessoas já beber, já não vão sentir o paladar. Mas ali diz que o melhor vinho foi aquele que foi servido por último. Então, Maria, né, sabia bem, Maria quem era esse filho, né, quem era esse que transformou. E depois Maria vai, né, como falei, vai viver em Éfeso, e lá, enquanto ela está vivendo com Éfeso, com João, ela recebe as crianças órfãos, cuidam das crianças, sempre lembrando das mensagens, dos ensinamentos do seu filho. Ela recebe os viajantes, os peregrinos, que vão sempre em busca daquela palavra amiga. E quando, né, os anos passam, ela já está mais velha, sentindo as dores, e começa a chegar até ela os rumores, as notícias das mortes, do sacrifício dos cristãos, que por amor ao seu filho eram mortos. Ela está fazendo uma prece na frente da sua casa, quando vê chegar um peregrino. E esse peregrino a sauda e ela começa, ela que está acostumada a consolar as pessoas, aquele peregrino começa a consolá-la, a chama de mãe, mas muitos a tratavam de mãe. Mas em determinado momento, que ele estende as mãos para ela, ela vê as chagas nas suas mãos, né? Dizendo: meu filho, o que te fizeram? Mas as chagas dele ali eram luz. E ele fala: mãe, eu vim aqui para buscá-la, para levá-la, porque meu pai quer que você seja a rainha no meu reino. E ela ali deixa a sua vida material nos braços desse filho. Mas quando ela está naquele cortejo sendo levada para o reino dos céus, ela sente saudade. Ela sente saudade de Nazaré, ela sente saudade da Galileia, sente saudades de Cafarnaum, dos locais onde ela viveu com seu filho. Então, aqueles que estavam levando-a, levam ela até lá para que ela possa ver. Então, ela vê o Rio Jordão, e ela vê que o rio tem a forma de um alaúde. E ela fala assim: nessa região, meu filho cantou as mais belas canções, a canção de amor a Deus. E quando ela pensa nisso, ela pensa naqueles que estão perdendo a vida, né, doando a sua vida pelo seu filho, e ela pede que seja levada até Roma, até as masmorras, até lá o calabouço, e ver quantos cristãos estão ali esperando à noite para que no dia seguinte sejam levados ao Coliseu. E ali Maria vai, levando uma palavra, um sorriso, um afago em cada um que ali se encontra.
e chega-se perto de uma jovem que está perto da grade, olhando o céu, e fala assim: Minha filha, cante o amor de Deus, cante para alegrar os corações que irão encontrar com eles. E aquela jovem começa a cantar um cântico que envolve todo aquele local de prisão. E no dia seguinte, quando é abertas os portões que os romanos esperavam, aquela aquele massacre pelos dos cristãos, todos eles entram de mãos dadas, entoando louvores a Deus, louvores a Jesus. Então, são essas mulheres, né, que promoveram, que passaram, que aprenderam com Jesus para promover todo esse ensinamento. Então, Jesus foi o primeiro feminista, né, da história, porque ele, ao instruir, né, porque no sentido pleno do termo, porque ele porque ele queria que homens e mulheres fossem iguais, que ele sabia que era inviável, devido às suas diferenças orgânicas, que eles tivessem a mesma, mas que eles tivessem a mesma oportunidade. Então, que tivessem os mesmos direitos. Então, essa intenção ela é evidente na maneira como ele viveu. Então, reconhecer a mulher na sua plenitude é perceber que ela é um alicerce para a construção de uma sociedade equilibrada e harmônica. A sua sensibilidade, a intuição, a capacidade do altruísmo são atributos que permitem que ela cumpra o seu papel de mediadora do amor e da sabedoria no mundo. Então, Jesus foi esse libertador da mulher, esse que trouxe essa mensagem de amor, de libertação, para que todos nós pudéssemos estar aqui hoje, né, falando dele com com esse carinho, com essa devoção que ele tanto nos legou, que ele tanto nos deu. Então, que ele permaneça, né, sempre em nossos corações, traze com a sua paz, com o seu amor, e nos dando sempre força e coragem para a gente seguir adiante. Muito obrigada, Edila. Estou me lembrando aqui de você falando de Maria, né? E quantos países, quantos locais que veneram, né? Tem mesmo Maria, né? A mãe de Jesus, como a sua grande padroeira, não é? São milhões e milhões de seres humanos que têm essa mãe maior, não é? Então, eu estava até lendo aqui, Nossa Senhora Aparecida, em Portugal. Nossa, Portugal tem vários, né? Nossa da Conceição, na Espanha, Nossa Senhora do Pilar, no México, Nossa Senhora de Guadalupe, nas Filipinas, Nossa Senhora do Rosário. Olha, mas é uma loucura. Na França, Nossa Senhora de Notre-Dame, Nossa Senhora de Assunção, e por aí vai. Isso quer dizer milhões e milhões de pessoas que têm essa duração. Eu tive a oportunidade de ver na Grécia como a mãe de Jesus é intocável. Lá é a mãe, né? É aquela mulher, a mãe que é a grande. Eles amam Jesus, eles são muito ligados a Jesus, a Paulo, a Pedro, mas Nossa Senhora, mãe, a Maria é super amada, né? Mesmo assim, a gente ainda vive num mundo com muitos estigmas, muitos preconceitos, e que bom, como o espírito ele pode
Um dia nascer, numa encarnação ele nasce mulher, no outro ele nasce homem, e assim vai, né? Aquele que fez alguma coisa vai aprendendo. E assim um dia a gente chega a uma igualdade, porque foram muitos séculos de, de preconceito, né? Opressão mesmo, né? Como tem, né? Você sabe que eu acabei de ver aqui no jornal o Globo, hoje eu fiquei chocada, na Índia, apesar de já ser proibido por lei, ainda tem aquela coisa do dote, né? De você comprar a esposa e a quantidade de mortes dessas moças porque o marido e a sogra acabam destruindo a vida da moça para que ele possa casar e ganhar outro dote. É um comércio tremendo. E o governo já acabou com isso, mas continua naqueles lugares mais tradicionais. Então, a gente ainda, esse nosso planeta de provas e expiações, nós ainda vivemos uma dificuldade muito grande, as mulheres, né? De certos locais, muito grande. Mas um dia chegamos lá. E eu queria agradecer muito você, Dila, e vou passar a palavra para o nosso Augusto. Sim, Edila, quando a gente ouve esses ensinamentos, essa reflexão tão profunda e tão natural, a gente se coloca dentro de um útero materno, porque é lá que nos abriga. Cada espírito reencarnante tem como dádiva e tem como a esperança um útero materno. Venha ele, da origem que vier, de um desejo sincero ou de um descuido, mas não há o descuido quando o pai determina que aquele aconchego temporário possa inspirar esta mulher e aos homens, temporariamente, numa uma feição masculina, a responsabilidade que a oportunidade de amar nos dá. Então, esse amor da mulher, a gente sabe que é infinito quando ela tem dentro de si, biologicamente ou psiquicamente, um ser reencarnante. Quando eu falo na maternidade, eu não falo simplesmente como um médico que entende a biologia e toda a sintomatologia do desenvolvimento intrauterino. Não. Antes disso tudo, ela é um psiquismo voltado para esse amor. Então, toda mulher tem a capacidade de se desprender para que alguém cresça e viva com a orientação que, inspirada por Deus, ela terá. As que ainda não conseguem perceber isso terão oportunidade com a imortalidade. Serão amparadas com aqueles que a fizeram, a auxiliaram o retorno à carne. Então, Edila, querida Edila, que a gente consiga, nós, do sexo temporário que tivermos, refletir sobre a responsabilidade do amor, que porque tudo vai chegar lá. Amor, não é? Amor. Isso. Você vê os animaizinhos? Meu Deus, eu que amo. Ah, o desprendimento com seus filhotes. É um processo de ascensão espiritual para que se torne uno. Ainda é um princípio, mas o amor que naquele momento os une é o amor universal. Obrigado, Edila. É. Nádia, quer falar alguma coisa, Nádia? Vou tentar, porque eu estou tão emocionada que hoje eu estou emotiva. Mas o tema mexe com a gente, mas mexe com a gente culturalmente, como mulher, como mãe, como, né, o que a gente viveu para chegar, mesmo depois que Jesus veio, esse grande revolucionário, fez tudo isso pelas mulheres, ainda custou muito a gente tomar uma posição na humanidade, né? Uma posição em que sejamos valorizadas como mulheres, né? Então, isso tudo foi muito difícil, foi duro, né? E pensar que Jesus foi esse leme, esse que abriu o caminho, né? Porque muito antes dele, a mulher nem existia.
né? Ela era só uma procriadora, somente. Então, aí Jesus trouxe isso, e a gente ainda vê no século passado a gente lutando para poder votar, a gente lutando para poder ter direitos como trabalhadoras, né? Tentar se igualar aos mesmos direitos como trabalhadoras dos homens, né? Então, olha como é que Jesus era grande, né? Jesus era além, né? Ele descortinou tudo isso, mas a gente precisou e ainda precisa, até hoje, de muita luta, Tem, né? tem sim. Então, isso é que me emociona, né? Porque cada cadinho, cada ano que passa, a gente vai conquistando coisas, até na política, né? Você chega num Senado, não existia mulher, mulher não podia entrar, eu acho que tinha um lugar, eu acho que era o fórum, que a mulher não podia entrar até pouco tempo, eu não sei. Pouco tempo não, né? Já tem um tempinho. Então, são essas coisas culturais que a gente fica vendo como a gente está progredindo a passos muito lentos, né? Mas comparando com Jesus, que, que força espiritual ele tinha para poder ele enfrentar aquilo tudo, todo preconceito, né? Toda uma cultura muito retrógrada e injusta. Então, Edila, eu fiquei muito emocionada. Cada mulher que você falou, e quando fala de Maria, mexe comigo. Oh, Então, obrigada, querida, muito obrigada. Um beijo para você. Eu queria passar para a Cristina. Deixa eu só perguntar uma coisinha. Pedro Paulo, o seu microfone já está bom? Cadê elezinho? Não, ô, Jurema, nada a falar, estou emocionado também e aqui saboreando tudo que ela falou, realmente, começando por Maria, né? Só vou dizer o seguinte: cada vez que minha mãe ficou grávida 11 vezes, cada vez que ela ficava grávida, ela falava, Chiquinho, agora nós temos 5, Chiquinho, nós temos 8. Ele virava assim: lembremos de Maria, que seja feita a vontade do nosso Pai Celestial. Então, e Maria eu tinha o quê? 13 anos? A mãe de Jesus, 14, 15, quando ela recebeu? por aí, 15 anos, né? Né? 14, Como 15 você anos. falou, um espírito paradíssimo, né? Hum, Entendeu? Então, quando a gente fala em Maria e essas mulheres todas acompanharam de Jesus, foi um exemplo maravilhoso. Eu fico até com vergonha, tá? Porque, como diz Augusto, eu estou temporariamente um homem, mas Você vê que realmente, Judas muito obrigado, estava lá Edila. acompanhando Jesus, né? Muito obrigado, Edila. Não tem nada que Não, você veio Judas é recordar, é, recordar essas figuras maravilhosas que maravilhoso. Então, passou estou no falando, nosso. eu só estava lembrando que Judas estava lá, foi equivocado. Não foi, a gente Sim, não sim. usa ele como traidor, nem não. Somos, Ele né, Edila? tentou Somos nós, fazer, igual né? Pedro negou, Tomé Exatamente. duvidou, Mas somos nós. depois ele vem como Joana Ó, d'Arc. pois é, Joana Dark, Ele vem própria como Joana Dark. Joana d'Arc, É, traz toda essa renovação. exatamente. Tá bom, obrigado. Jesus te abençoe. Então, eu quero passar a palavra para a Cristina, pedir a ela para fazer a nossa prece final, e já convidando todos para a semana que vem, nós teremos o doutor André Luiz de Oliveira, falando sobre a reencarnação. Então, está todo mundo aqui convidado para a semana que vem. Cristina, por favor. É muito bom, Edila, falar sobre as mulheres, né, que viveram junto a Jesus, né? Um exemplo para mim muito grande é a Maria, irmã de Lázaro, né? Que ela soube, né, ficar ali ao lado de Jesus, vamos dizer assim, embevecida, contemplando, adorando, né? Ela realmente compreendeu a missão de Jesus, enquanto que a irmã estava vendo só a parte material, não estava se aprofundando naquele ser que era único, que ela não poderia encontrar a qualquer hora, né? Era uma pessoa especial que tinha que dar toda a atenção e, né, e ficar ali naquele momento
de deleite, né, para Maria, né? Então a gente pensa, né, que um dia nós seremos como essa Maria, né, que era a irmã de Lázaro, que possamos realmente oferecer ao mestre, né, esse E a verdadeiro melhor amor, parte, né? Escolher a melhor parte. oferecer amor, né, devoção, né, ao mestre, né, porque ele vem sempre nos ensinando tanto. E você mencionou também Maria de Nazaré, que é nosso assim, vamos dizer, exemplo, né, de mãe, né, que ela viu o filho sofrer e ficou ali, né, não fugiu e não, né, ficou ali seguindo, né, o filho naquele grande sofrimento. E ela é, para as nossas mães aqui, terrenas, né, aquela em que podemos contar, né? É o que eu falo sempre para as mães, eu trabalho com gestantes nas quintas-feiras, eu falo sempre para elas, quando for 2 horas da manhã, 3, que vocês estiverem sozinhas, criança doente, naquela aflição que as mães têm, né, com o filhinho doente, sem condição, às vezes, de levar no médico, e tudo é difícil, que elas se sustentem em Maria, porque a Maria é mãe de todos nós, é a mãe de sofredores, né? É ela que socorre aqueles que se suicidaram, aqueles que estão no umbral, quer dizer que ela foi, né, aquela pessoa que amparou Jesus, quer dizer, não amparou, né, porque na verdade Jesus é que amparou ela, né, mas ela esteve ao lado dele, né, e ela hoje, né, é aquela que sustenta todas as mães. Eu já rezei para Maria Santíssima não sei quantas vezes, com os meus filhos doentes, sozinha, de madrugada, 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, não tem mais ninguém à volta, quem está conosco é a Mãe Santíssima, né? Então, realmente, é ela que nos sustenta, a mim e a todas as mães, né? Então, vamos hoje, então, fazer a nossa prece, agradecendo a Edila por essa lembrança da Mãe Divina, para falarmos, então, com os nossos corações, essa Mãe que veio nos trazer esse amor puro, esse amor à terra, que tanto precisamos aqui desenvolver essa maternidade mais amorosa, mais compassiva, mais afetuosa, que possamos sempre nos lembrar dessa Mãe Divina nos momentos difíceis, de sofrimento, de solidão, de dor, que possamos nos socorrer com essa Mãe que é só amor, só compaixão, só bondade. Abençoa-nos, Senhor, abençoa as Mães Santíssima, para que possamos nos manter fiéis a esse amor maior que o nosso Divino Mestre nos trouxe. Graças a Deus, que assim seja. Graças a Deus. Muito obrigado. Ontem nós tivemos um grande seminário da mediunidade lá em Campo Grande, né? E Dona Ivone Pereira, quem todos nós aqui somos espíritas e não pode deixar de ser lida, né, Edila? Meu Deus, Dona Ivone Pereira precisa ser sempre lida, e quem lê os livros de Dona Ivone, especial Memórias de Suicida, sabe do trabalho de Maria de Nazaré junto de nós, né? De todos aqueles que sofrem. Posso falar um minutinho? Pode falar. Acho que foi no terceiro, agora eu não me lembro, se foi no terceiro ou no quarto congresso espírita que foi lá, eu lembro que foi no Monte Líbano. Estava o Divaldo com o Jorge Godinho, né, o presidente da FEB. E Divaldo comentou, falou do livro Memórias do Suicida, que ele considera como um dos livros mais importantes da literatura espírita. E ele falou assim: por que, quando Dona Ivone escreveu e levou o livro pela primeira vez na FEB, não foi aceito, né? E Divaldo ainda descreve que ela desce as escadarias da FEB chorando, dizendo que vai rasgar o livro, vai queimar, e que Leon Denis, né, ele aparece dizendo que não, que ela guarde o livro,
É, porque ele falou pelo preconceito ainda contra a mulher. Ele falou assim: não se tinham notícias nenhuma de como era o mundo espiritual. Kardec não colocou que havia colônias nem nada, ele falou alguma coisa, mas não como era. Então ele falou assim: foi preciso que é, André Luiz viesse, por Chico, trazendo o nosso lar, Chico já reconhecido, né? Como um médium sério e tudo, e ele falou, e ele ainda conta que mesmo assim, muitos desacreditaram o Chico, dizendo que o Chico estava fantasiando, que aquilo era uma utopia, que não sei o quê, a ponto do Chico não querer dar continuidade à série. Quando o André se aproxima para escrever Os Mensageiros, ele não quer. Ele pede desculpa, mas que o movimento está contra ele. E Emmanuel, então, o leva a nosso lar para que ele veja que realmente a colônia existe. E aí depois, aí que ele fala, que Edivaldo começa a comentar, depois que vem esse livro mostrando como era uma colônia que é no umbral e tudo, e que Leon Denis insere, né, no livro Memórias de Suicida, aquela parte, né, doutrinária, o é, livro de Ivone é aceito e é. é muito estudado, e ele fala, é o livro mais importante É que nós fundamental. temos. Tirou o véu das questões do suicídio, Exato. outro estigma, outro preconceito, é terrível. Então, e Dona Ivone, lembrando ela quando nasce, o espírito rebelde, quando ela nasce, 29 dias depois, ela desencarna. O bebezinho é encontrado morto, né? No bercinho. E a mãe se tranca no quarto e ora e pede a Nossa Senhora, né? Minha filha não morreu. Ela entregou para Nossa Senhora a criancinha. E na hora da criancinha já em estado quase cadavérico, né, Edila? É, Quando a e diz, criancinha, a família, minha filha, nós precisamos enterrar, a avó falando, o bebê, e aqui a mãe não deixando, mas ela entrega a Maria, disse, ela é sua entrega a filha, Maria, e entrega ela ela é para você. batizada, e a madrinha dela é Maria. É, aí quando vão pegar a menina que botam lá a coroazinha de florzinha na cabeça para botar no caixãozinho, ela acha que foi aquele que A machucou um que pouquinho a cabeça da machucou. menina. Saiu. Mas é claro que o doutor Bezerra dá uma lição gigantesca, né, sobre o que É, aconteceu com ela, essa coisa da letargia, da catalepsia. E aí, doutor Bezerra remete a todos esses casos do Evangelho. Por isso que isso. o da Ivone é maravilhoso, porque é o caso dela, a vida dela, e a gente vai buscar no Evangelho, na codificação, está tudo lá, Tá né? tudo lá. Desculpa eu falar, porque eu ontem falei tanto, hoje está tudo na minha cabeça, Dona Ivone. Tá Dona tudo Ivone, fresco. ela diz assim, eu sou a minha madrinha, mamãe sempre disse, eu não sou sua mãe, a sua mãe é a mãe do céu, né? Você voltou por causa dela. É. Muito obrigada a todos. A gente tem muito assunto, né, Oh, gente, para graças a Deus, a gente é, fortalecer a nossa fé, não é? Fortalecer a nossa fé. Então, até a próxima segunda-feira com o doutor André Luiz, e uma semana de muita paz e muita saúde para todos. Tchau, Edila. Tchau. Muito Ai, boa noite a todos. obrigada. beijo Boa para Tchau, boa semana. noite a vocês. Boa noite Muito a todos. obrigado. todos. Ó, Boa noite a obrigado, Boa todos. Márcia, noite. Boa noite a Boa todos. noite, Boa tia. muito noite. obrigada a todos. Ângela, Cristina, Augusto. Bye, bye. Bye, amores. Tchau.